Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos ver hoje o capítulo 5 do Evangelho de Marcos. Nós vamos ver que nesse capítulo há 3 milagres de Jesus e que eles estão interligados. Mas nós vamos ver na conclusão do vídeo ainda que nós podemos utilizar grandes coisas para as nossas vidas nos dias de hoje, grandes ensinamentos deixados na palavra, nesse capítulo, para podermos aplicar no nosso dia de hoje. Amém? Antes, eu te agradeço por você estar acompanhando esse vídeo. Você que se inscreveu, você que vai se inscrever, você que compartilha, que vai compartilhar, que dá o seu like, que posta o seu comentário. Tudo isso, para honra e glória do nosso Deus, ajuda na divulgação da obra e alcançar outras vidas. Assista até o final esse vídeo. Vamos entrar agora no capítulo 5. Lembrando que os capítulos anteriores estão postados dentro do canal e que nós vamos até o final do Evangelho, estudando os demais capítulos subsequentes a estes. Amém? Capítulo 5, nós vamos ler então os primeiros versículos de cada milagre. Amém? Versículo 1 do capítulo 5 diz assim: Jesus e os discípulos chegaram à região de Gerasa, no lado leste do lago da Galileia. Assim que Jesus saiu do barco, foi encontrar-se com ele um homem que estava dominado por um espírito mau. Vamos ao versículo 21. Jesus voltou para o lado oeste do lago e muitas pessoas foram se encontrar com ele na praia. Um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, foi e se jogou aos pés de Jesus, pedindo com muita insistência: a minha filha está morrendo, venha comigo e ponha as mãos sobre ela, para que sare e viva. Versículo 25. Chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com hemorragia. Amém? Nós vamos ver que Jesus ele vai de um lado do lago, aonde ele operava praticamente todo o seu ministério, que era o lado galileu. E o outro lado é o lado pagão. Ele com mais alguns vai para lá. De imediato nós já podemos nos perguntar, mas o que ele vai fazer lá? Onde o paganismo reina, onde há uma imoralidade grande, onde há muitos deuses, uma idolatria tremenda, entre outras coisas abomináveis que se aconteciam por lá. Provavelmente povos inimigos, inclusive de ideologia, de pensamento, de crença. O que ele vai fazer lá? Nós já percebemos então que ali onde eles estavam, apesar de ser difícil o ministério, apesar de querer a morte de Jesus, apesar de muitas coisas, era muito mais fácil andar e evangelizar aí do que passar para o outro lado. Era muito mais fácil. Então ali, nesse ponto de vista, era então uma zona de conforto se ficassem ali. Mas Jesus recebe uma ordenança da parte de Deus, nós cremos, e vai ao outro lado. E lá, ao chegar, imediatamente, vem a ele um homem que já há anos está aprisionado e mora por ali nos cemitérios, longe da cidade. Nem correntes seguravam esse homem, a palavra conta, mas ele, diante de Jesus, com legiões lhe possuindo, se prostra diante de Cristo. E ali então é operado um milagre. E aqueles espíritos imundos que estão presentes diante daquele homem saem e, implorando a Jesus, eles vão para uma manada de porcos, aproximadamente 2.000 porcos, que se fincam do despenhadeiro e lá embaixo morrem afogados. Veja bem, esse homem então agora se encontra em perfeitas condições, limpo, arrumado, vestido. Mas os que cuidavam dos porcos foram correndo à cidade, contar o que havia acontecido. Todos então que estavam por ali ouviram, vieram ver o que tinha ocorrido. Chegando, viram o homem em perfeito estado, em perfeitas condições, liberto agora, finalmente. Temeram. Mas não temeram exatamente por causa da condição daquele homem, mas sim por causa que aquela fonte de renda que eram os seus porcos, que inclusive em muitos lugares era sagrado, agora não existia mais. E o que Jesus podia operar, aquelas milagres, as maravilhas e curas, eles não queriam, porque estavam temendo que a perca de algo que era muito maior para eles do que o próprio Deus, a idolatria em cima dos bens, do dinheiro, da luxúria e de todas as coisas mais que aconteciam. Eles não queriam isso. Jesus
vendo que ali já não era mais o lugar para ele estar, retorna. Mas esse homem, obviamente, quer retornar com Jesus. Quem não quer, né? Depois de conhecer Jesus, andar lado a lado com ele. Mas ele diz, não, o teu ministério é muito maior do que voltar comigo. Você vai ficar aí e vai propagar o que aconteceu para todos. Vai falar de mim ou de Jesus para todos. Veja só. Então, uma coisa que eu ressalto agora aqui, para que você preste muita atenção. As pessoas, a maioria, não estavam ligando para aquele homem. Ninguém estava ligando, ele estava fora. Muitas pessoas não ligam para você, esse é o problema. Você acha que estão se importando e não estão. Mas também, se você for liberto, e será em nome de Jesus um dia, quando buscar verdadeiramente a Cristo, também as pessoas às vezes não vão continuar se importando, porque não dão bola a não ser para si mesmo. Veja este homem, tanto faz a situação como ele estava, como é que ele se põe agora curado e liberto, ninguém se importava com ele. Estavam se importando com o que Jesus tinha feito em relação àqueles porcos, basicamente. E o que ele poderia vir a fazer se permanecesse ali curando e libertando aquele homem. Então era o adjuvante da história, sempre foi. Mas ele foi um dos primeiros, se não o primeiro evangelista daquela região. Cuidado com as pessoas, confie em Deus. A história segue, Jesus regressa, lá espera ele uma multidão. Mas um se destaca, e um líder de uma sinagoga, Jairo, que tem a sua filha à beira da morte, se prostra também diante de Jesus, clamando para que Jesus apenas vá lá e a cure. Não permita que ela se vá. E nesse meio tempo acontece algo também. Uma mulher, já há anos com hemorragia, com fluxo de sangue, no meio da multidão consegue tocar Jesus. E só o toque dela, simplesmente o toque dela, ela é curada. Jesus para naquele momento ali e diz, alguma coisa aconteceu, porque de mim saiu virtude. Quem me tocou? Quem está ao seu redor, mais próximo, não crê. Porque no meio da multidão todos tocavam Jesus. Não, alguém tocou com uma fé, alguém tocou como diferente. Alguém recebeu aqui uma cura. Ele ora, então vê a mulher que nesse momento faz exatamente o quê? Se prostra diante de Jesus. Veja, se prostrou agradecida a Deus. Agora já não é mais como ela era há anos, pelo simples tocar em Jesus. Então, esse tempo que Jesus cura esta mulher e conversa ali é o tempo suficiente para que a filha de Jairo venha aos olhos dos seres humanos que estão ali em volta desfalecer, morrer. É o que pensam todos e choram ali e bravejam e andam para um lado e para outro porque era uma filha de alguém muito importante. Havia um grande comentário ali, Jesus vinha vindo e chega a ele essa notícia, ele diz, calma, ela não morre, ela não morreu, ela está dormindo. Duas coisas agora. Primeiro, o olhar da multidão sobre a situação. Era de dor, era de desespero, era de compaixão, mas quando Jesus oferece e diz que ela não está morta e que ela apenas dorme, já muda e muitos agora estão rindo. Ou seja, estão confrontados com a situação, já acreditam que realmente morreu, que não há possibilidades. Quando Jesus oferece a cura, riem, zombam, e aquela dor parece que sumiu. Mais uma vez nós vamos ver então que as pessoas realmente não estão se importando com a outra pessoa. Estão apenas ali para fazer comentários, muitas vezes maldosos em relação à situação. Então, se você está com algum problema, muitas vezes, não confie nas pessoas por completo. Confie em Deus, se prostre como esses três se prostraram diante de Deus. Porque o olhar de Deus sobre aquela menina, o olhar de Deus sobre ela não era de morte. O olhar de Jesus não foi de morte. O olhar de Deus para a tua vida e o teu problema não é o mesmo olhar que as pessoas têm. E Ele pode te tirar na medida que você se prostrar diante de Jesus. Amém? Que texto maravilhoso! Os três, em situações diferentes, se prostrar diante de Jesus. E nós aprendemos que o olhar de Deus sobre as nossas vidas é diferente do olhar de qualquer um que nos cerca. Portanto, a opinião de quem nos cerca não deve nunca ter a mesma proporção que a opinião de Deus. Vamos tomar cuidado ao consultar as pessoas. Amém?
O homem endemoniado em Gadar se prostrou diante de Deus, diante de Jesus. Jairo, líder da sinagoga, se prostrou diante de Jesus. E a mulher, há 12 anos, desacreditada por todo tipo de ajuda que poderia receber, desacreditada por muitas pessoas, já em situação de desespero, com aquela hemorragia, se prostrou diante de Jesus. Por que eu e você não podemos hoje se prostrar diante dele e sermos verdadeiramente livres daquilo que nos incomoda, quem sabe, há anos? Ele está ali. Nós somos os mesmos seres humanos que no passado, fisicamente falando, quimicamente, biologicamente, socialmente, espiritualmente, psicologicamente. Nada mudou, o ser humano é o mesmo. O que mudou é o contexto ao redor. Mas também Jesus é o mesmo que opera hoje através da vida de muitas pessoas. E Deus é o mesmo, também não mudou. Então, se nós buscarmos Ele da mesma forma que esses buscaram, nós também vamos receber o mesmo que eles receberam. Amém? Que Deus possa estar te abençoando e que você possa estar se inscrevendo, compartilhando, postando seu comentário para ajudar no crescimento desta obra com o único intuito de alcançar mais vidas. Amém? Não deixe de assistir os próximos capítulos do Evangelho de Marcos.